Tá certo, irmãos. Nós vamos começar com ah, compartilhando aqui minha tela, os irmãos verem os hinos. E vamos começar cantando Louvai ao Deus da Criação, do HCC número 50. Vamos cantar. Louvai ao Deus da criação por toda a eternidade, o grande autor da salvação é Deus da santidade, com seu poder, com seu amor, dá vida nova ao pecador. A Deus louvor e glória. O que Deus fez com forte mão, o seu amor sustenta. Na noite escura, na aflição, a graça me alimenta. Tudo, Senhor, faz concorrer para o bem do crente em seu viver. A Deus louvor e glória. Enquanto aqui eu respirar, bem alto irei louvá-lo. Desejo a todos convidar, venham exaltá-lo. Alegre está meu coração, pois tenho eterna salvação. A Deus louvor e glória. Nós vamos ter um tempo agora de oração e eu desmudei o pastor Arthur, vou pedir que ele nos dirija a Deus em oração. Pois vamos orar então. Ó nosso Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, pelo dia de hoje, pelo domingo que é o dia que escolhemos para nos reunir, o dia em que a tua igreja ao longo dos séculos tem se reunido. Obrigado, Pai, por esse privilégio de termos tantos irmãos reunindo para o culto hoje. Eu peço, Senhor, que na tua graça, na tua misericórdia, o Senhor permita, ó Deus, que estes hinos, estes cânticos e a adoração do nosso coração chegue, ó Deus, alegremente até os altos céus, ó Pai, para louvor do teu santo, bendito e exaltado nome. Nós, ó Deus, colocamos diante do Senhor todas as famílias da nossa igreja, ainda que muitas delas não estejam presentes nesta reunião, e oramos, ó Deus, que cada um dos nossos irmãos possa ser abençoado com a pregação da palavra, com o aprendizado na tua palavra, e que esse dia, ó Deus, possa redundar de início a fim em glória ao teu santo e bendito nome. Que a tua palavra fale ao nosso coração e nos encoraje para fazermos, ó Deus, aquilo que agrada ao Senhor completamente. Obrigado por esse dia, obrigado por todos os que entraram nessa conexão desta reunião, que possa ser tudo, ó Deus, feito com o maior esmero, com o maior amor, para que o Senhor se agrade de nós. Oramos, ó Deus, pedindo também que não somente sua exaltada e bendita pessoa, ó Deus, se alegre nesse dia, mas que também nossos corações estejam repletos de júbilo por sermos propriedade tua. Oramos agradecidos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos continuar. Pastor, o senhor... Isso. Eu fui emudecer, o pastor Arthur me emudeci. Agora vamos virar. Tá bom, vamos continuar cantando Deus é nosso Pai amado.
Deus é nosso Pai amado, que nos guarda em seu cuidado. Dia a dia nos sustenta, na bonança, na tormenta. Deus preserva a nossa vida, dando bênção sem medida. Da maldade vem livrar-nos, com seus braços amparar-nos. Nem a vida, nem a morte nos separam do Deus forte. E se o mal nos ameaça, a vitória em sua graça. Com fervor a Deus louvemos, pois a vida nova temos. Ao seu nome eterno e santo ofertemos nosso canto. Se chorarmos ou sorrimos, confiantes prosseguimos na fornalha mais ardente. Deus aperfeiçoa o crente. E, ó Deus, eterno ajudador, ó Deus eterno ajudador, Senhor do que há de vir, no temporal és protetor e abrigo a nos servir. Mesmo antes sim de céu haver, de a terra se formar, e a luz tão boa aparecer, tu eras Deus sem par. 1000 anos são aos olhos teus, qual luz crepuscular, mais breves são que a aurora, ó Deus, ao vir o sol raiar. Ó Deus eterno ajudador, Senhor do que há de vir, sê nosso abrigo e protetor, agora e no porvir. Nós agora vamos fazer nossa leitura bíblica e hoje nós vamos ler em Salmo 23, que é um salmo de grande conforto, e todos os hinos que nós temos escolhido têm falado sobre a proteção e a provisão divina, e é uma passagem boa, que nós vamos expor mais tarde, mas para lembrarmos do cuidado que Deus tem de nós. O Senhor é o meu pastor. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Não esquecendo, irmãos, da necessidade que temos de trazer nossas ofertas. Hoje nós fazemos isso através de depósito na conta da irmã Terezinha, e mais tarde o pastor vai postar novamente o número da conta. Outro aviso é que precisamos pensar naqueles que estão passando por necessidade, e se você tiver como contribuir com elementos de cesta básica, depois, no final do culto, o pastor vai explicar mais o que nós necessitamos. E também nós vamos, eu vou avisei na quarta, mas nessa quarta que vem, nós vamos começar um estudo sobre 1 Pedro. E eu vou explicar e dando mais detalhes sobre esse estudo, mas a ideia é todos nós lermos, a partir de quarta-feira, lermos 1 Pedro uma vez por dia. São apenas 5 capítulos curtos, em 15 a 20 minutos você consegue ler, e depois eu vou dar mais detalhes, mas nós queremos fazer esse estudo sobre 1 Pedro um pouco mais intensivo, onde todos nós lemos e compartilhamos perguntas e observações, para que possamos ter uma espécie de escola dominical, mas na quarta-feira, e juntos nos inserindo dentro de um livro da Bíblia. Então, esses são a nossa oferta. E antes da mensagem, Efésios e Colossenses nos ensinam a cantarmos salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós vamos cantar o salmo que acabamos de ler, que é O Meu Pastor é o Bom Jesus, do HCC 187. Cantamos isso no Retiro de Carnaval. O meu pastor é o bom Jesus, jamais me deixará, as águas calmas me conduz e me protegerá. As minhas forças vêm nutrir em nome do Senhor, e em meu caminho dirigir por seu imenso amor. Se por escuro vale andar, não temerei o mal, com seu cajado a me guiar, prossigo até o final. Banquete farto para mim, vem ele preparar, e os inimigos meus assim me podem observar. Com honras vem me receber, sou convidado seu, completamente vem encher o copo que me deu. A compaixão certo eu terei do meu fiel pastor, e eternamente habitarei na casa
nós vamos ter agora a nossa mensagem e eu tenho que subir lá para o meu escritório, onde posso melhor pregar e compartilhar e ver tudo que eu preciso ver. Então, vou subir lá e os irmãos podem ir abrindo suas Bíblias para Salmo 1 novamente, que é o trecho que nós vamos estudar hoje de manhã. Me deu uma coceira na garganta, eu acho que não é Covid não, é só uma coceira mesmo. Nós estamos multiplicando, isso é bom. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Palavras maravilhosas e palavras que nos confortam. Aliás, entre todos os salmos da Bíblia, talvez esse seja o mais conhecido. Aqui no Brasil, há competição com o Salmo 90, mas esse salmo é um salmo muito amado e muito conhecido. Eu sei, muitas vezes em funerais, enterros, se lê esse salmo e parece que é um conforto. Só pensar nessa imagem de o Senhor como meu pastor é algo maravilhoso. E essa ideia de ter um pastor de ovelhas e as ovelhas serem seres humanos é uma ideia muito comum, particularmente no Antigo Testamento, mas como nós vamos ver no Novo Testamento também. E quando temos um pastor de ovelhas, que é uma das imagens, o pastor é aquele que providencia, que alimenta o rebanho. A ovelha é um animal importante, especialmente na economia do Oriente Médio. Ele é um animal que é oferecido em sacrifício, mas a lã e o leite e a carne produzido pela ovelha são essenciais para aquela cultura. E o pastor, mas ele não tem muito juízo, a ovelha não tem muito juízo, então o pastor precisa levar ele onde tem comida, onde tem pasto. A ovelha não tem como se proteger, então o pastor tem o dever de proteger as ovelhas. E também a ovelha não tem muita noção de onde precisa ir e como chegar lá, então ele precisa de um pastor que o guia, e naquela economia o pastor vai adiante das ovelhas, dirigindo ele. Então, por causa dessas dessas características, no Antigo Testamento, o pastor muitas vezes é tido como
o rei da nação, que tem o dever de providenciar, proteger e guiar a nação de Israel. E a gente vê essa coisa muito constantemente nas Escrituras. Hoje de manhã, no meu período devocional, estava lendo em Ezequiel, capítulo 34, onde Deus está falando muito mal dos pastores de Israel. Esses não são pastores de igreja, porque Israel não é uma igreja. Os pastores de Israel são os reis de Israel. E ele diz lá que, em vez de pastorear o rebanho, eles pastorearam a si mesmos, ou seja, eles se fartaram às custas do seu rebanho. Eles foram tiranos que maltrataram o seu rebanho, e ele os condena por isso e promete um rei, um pastor, que um dia realmente vai cuidar dessa nação. E nós sabemos que esse pastor é Jesus Cristo. Em 2 Samuel 5:2, diz assim: outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu, falando de Davi, que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Então, uma promessa que Davi seria o rei de Israel. Em Jeremias 3:15, dar-vos-ei pastores, ou reis, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. E ainda em Jeremias 10, porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Falando aqui sobre os reis de Judá, e os rebanhos seriam os súditos, o povo de Judá que se tornou disperso entre as nações. Então, nesse Salmo 23, o Senhor é como pastor de ovelhas. Essa é a imagem principal, mas não podemos esquecer que isso também significa que ele deveria ser o rei sobre nossa vida. E aqui o pastor de ovelhas é visto em duas atividades muito comuns de um pastor. Primeiro, ele é visto como alguém apacentando suas ovelhas lá nos campos, nos pastos. Mas lembra que o pastor também era um nômade, indo e vindo, andando por aí, ele vivia em tendas. Então, uma atividade principal de um pastor é ser um anfitrião de um banquete onde ele convida amigos para participar de um banquete. Então, nos últimos 2 versículos, a ideia muda de um pastor com suas ovelhas, e nós sendo ovelhas, para um banquete que o pastor oferece, e nós sendo um dos convidados para esse banquete. E não esquecemos do fato que quando Jesus chega em cena, ele é apresentado como pastor de ovelhas. Em João 10:11, ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em Hebreus 13:20, ele é chamado de o grande pastor. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade. E em 1 Pedro 5:4, ele é chamado de o supremo pastor. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, isso é voltar
do céu, recebereis a imarcessível coroa da glória, falando aos pastores de igrejas aqui na terra. Então, nós temos várias coisas acontecendo nesse salmo. Deus é apresentado como pastor de ovelhas, mas também como rei. Ele é apresentado como alguém que cuida de suas ovelhas, mas também como um grande anfitrião que oferece um banquete para os seus amigos. E nós sabemos que esse salmo se cumpre especialmente em Jesus Cristo, que é o melhor pastor de todos, o bom pastor. E em João 10, ele não é apenas o pastor de Israel, mas ele é o pastor de ovelhas tanto de Israel e dos gentios, um rebanho chamado igreja. E nós fazemos parte disso, e ele é o nosso pastor. Então, o tema desse salmo é que quando o Senhor é o meu pastor, não necessito de nada. É isso que o versículo 1 diz. Olha ali no seu texto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, não terei nenhuma necessidade. Isso não significa que Deus me dá tudo que eu quero, mas que Ele me dá tudo que eu necessito. Isso não significa que quando o Senhor é o meu pastor, que eu terei saúde, riquezas e prosperidade. Lembra que quando eu chamo Deus, ou Jesus Cristo, de pastor, estou me chamando de ovelha. Uma ovelha não precisa de riquezas e prosperidade, nem precisa tanto de saúde. O que é que uma ovelha precisa? Ele precisa de segurança e alimento e de descanso. Uma das coisas que a Bíblia sempre nos alerta é que homens e mulheres de Deus, ou seja, ovelhas do Senhor Jesus Cristo, sempre sofreram e sempre sofrerão. Em 2 Timóteo 3, diz que os fiéis em Jesus Cristo sempre sofrerão perseguição. E Filipenses 3:10 diz que devemos almejar o conhecimento de Jesus Cristo. Diz assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Quem não gosta do poder da ressurreição? O poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos de Jesus Cristo, conformando-me com ele na sua morte. Ou seja, quando nós nos unimos a Jesus Cristo, nós nos unimos com ele não só no seu poder, não só na sua ressurreição, mas até na sua morte. Então, quando ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele não está dizendo que a vida será fácil, um mar de rosas, mas ele significa que quando Jesus é o meu pastor, eu já tenho tudo que eu preciso. Ele satisfaz completamente os anseios mais profundos de minha alma. Como nós nos desviamos, não é mesmo? Nós procuramos satisfazer-nos nas coisas desse mundo. Buscamos satisfação e prazer tentamos nos achar em coisas cá deste mundo, em bebida, esportes, modas e popularidade e fama e respeito e sexo e prosperidade. Mas todas essas coisas são enganos. Nenhuma dessas realmente satisfaz. Podem nos fazer esquecer dos nossos anseios por algum tempo, mas não podem satisfazer
esses anseios, esse desejo por algo mais. Mas quando o Senhor é o nosso pastor, Ele já satisfaz os nossos anseios. Em Mateus 5:6, Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Está vendo esse anseio? Nós olhamos no espelho e falamos, olha, como eu gostaria de ser uma pessoa pura e justa, que não luta contra o pecado. E Jesus diz, você é bem-aventurado quando você pensa dessa forma, porque ao ansiar, ao buscar, ao ter fome de sede e sede de justiça, você será farto. Por quê? Porque Jesus vai satisfazer esse anseio. E lembra de João 4, quando veio aquela mulher samaritana e Jesus falando com ela, e Jesus falava, chama o teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. E Jesus falou, você tem razão, não tem marido agora, mas já teve 5, e você está morando com alguém que não é seu marido. Ou seja, essa mulher estava buscando satisfazer-se com relacionamentos com homens. Parece que ela tinha homem após homem, após homem, após homem, e nunca podia satisfazer esse desejo, o desejo de sua alma. Então Jesus disse para ela, quem beber dessa água, lembra que era um dia de calor em Israel, muito típico, e ele havia pedido água a ela, e ela ficou admirada que ele tivesse a ousadia de pedir água dela, uma mulher samaritana, e ele diz, olha, quem beber dessa água aqui física vai ter sede de novo. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, que quem buscar saciar-se em mim não terá mais esse desejo, esse anseio por algo que não sabe o que é. Quem tem o Senhor por pastor tem tudo o que precisa. Quem tem o Senhor como pastor, ele não necessita de nada, porque ele tem sua necessidade mais profunda satisfeita. O Senhor satisfaz o nosso anseio. O Senhor é o que necessitamos. Como diz o antigo hino, escrito por escravos nos Estados Unidos, pode levar o mundo embora, mas me deixa Jesus. Eu preciso dele. Então, esse é o tema desse salmo, que Deus, e particularmente o Senhor Jesus, satisfaz todas as nossas necessidades. E esse salmo destaca 5 necessidades que são satisfeitas quando o Senhor é o nosso pastor. Lembra que ele não satisfaz as necessidades de todos, mas somente daqueles que têm o Senhor por pastor. Quando o Senhor é nosso pastor, todas as nossas necessidades são satisfeitas. A primeira necessidade é de descanso. Versículo 2 diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Nota a palavra repousar e águas de descanso ou de refrigério. E aqui nós precisamos pensar como uma ovelha pensa. Eu não sou ovelha, então não sei exatamente como uma ovelha pensa, nem sei se ele pensa direito, mas eu sei o que ele quer. Ele quer um lugar de refrigério para descansar, ele quer capim verde, ele quer água fresca, ele quer sentir-se protegido para que ele
não tem que se preocupar, onde ele pode comer em abundância e descansar tranquilo. O ponto aqui não é tanto que Deus nos alimentará, isso é incluído, está implícito, mas que Deus nos dá descanso. Nota uma coisa aqui. Esse versículo não diz que ele me leva junto para um parque de diversões, que ele me leva para um lugar onde eu vou ser entretido e divertido. Isso é importante. O Spurgeon, o grande pregador batista e inglês do século XIX, ele pregou ou escreveu um artigo sobre será que nós estamos, como igreja, alimentando as ovelhas ou entretendo os bodes? O bode são os descrentes. Muitas igrejas existem para entreter aqueles que não são verdadeiramente salvos. Enquanto que um pastor de verdade, ele alimenta. E como que ele alimenta? Ele alimenta na palavra de Deus aqueles que são verdadeiramente salvos. Quando nós somos ovelhas de Jesus Cristo, nós temos um desejo intenso por alimento espiritual. E um pastor supre essa fome pela palavra de Deus. Quando o Senhor é meu pastor, ele nos alimenta na palavra dele, ele nos alimenta com verdades que satisfazem a nossa alma. Ele não nos diverte. Uma coisa de diversão, e a própria palavra diz, é que diversão nos faz desviar ou divergir do caminho em que deveríamos andar. Por quê? Porque uma das coisas que mais nos assusta nesse mundo barulhento é solidão e silêncio. A gente fica só com nossos próprios pensamentos e às vezes a gente entra até em desespero. Nós precisamos de alguma coisa que desvie nossa atenção da nossa condição e onde estamos. Então, diversão existe para isso, para nos desviar e divergir a atenção. Mas quando o Senhor é nosso pastor, nós não temos esse tipo de temor, porque nós temos um objeto para contemplar. E esse objeto é o próprio Senhor Deus, é Jesus Cristo. E quando Ele é o nosso pastor, Ele nos alimenta com a palavra dEle, e Ele nos leva para aquilo que é verdadeiro alimento. O ponto é que Deus nos dá descanso de alma nele. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A segunda necessidade que ele supre é a necessidade de restauração. O versículo 3 diz que ele refrigera-me a alma. A ideia dessa palavra refrigerar não é de refrigério ou alívio, mas de restauração. Você já chegou ao fim da linha, onde você não sabe como vai continuar. Você não sabe o que fazer. Você parece que talvez a coisa externamente não é tão ruim assim. Eu estive conversando com um colega uma vez, ele falou, olha, aparentemente está tudo bem comigo. A igreja vai bem, minha família vai bem, estou bem, mas eu não sei por quê, mas eu sinto que nada vale a pena, que
que estou pronto para desistir. Você já sentiu-se assim? Está desanimado, deprimido talvez, pronto para entregar os pontos, você não sente vontade nenhum de acordar de manhã, você não sabe nem o que você está fazendo nesse mundo. Esse versículo diz que quando o Senhor é nosso pastor, ele nos restaura. Um dos grandes ensinamentos da Bíblia é que Deus dá vida aos mortos. E para quem dá vida aos mortos, não é grande coisa animar ou reanimar os moribundos, aqueles que estão morrendo. Quando nós olhamos para Deus, no meio do nosso desespero, quando nós fazemos dele o nosso pastor, isso significa seguir a ele, fazer o que ele pede, correr atrás dele como uma ovelha corre atrás do seu pastor. Quando isso acontece, ele nos restaura, ele nos traz de volta da beira da morte, ele nos reanima e ele nos dá o motivo para viver. A terceira necessidade que ele nos traz é direção. Diz que ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu lembro quando eu estava ainda no colegial, na 10ª série, foi um dos raros anos em que estudei em uma escola. Eu, a partir da 7ª série, estudei em casa, com o que a gente chamava na época de aula por correspondência, porque a gente estudava em casa e mandava as tarefas e as provas fora para serem corrigidas. Mas na 10ª série eu estava numa escola e o professor estava ensinando evolução na aula de história, que tudo veio pelo acaso. Eu lembro de falar com ele, eu tentei ser tão respeitoso possível, dizendo, olha, essa fé sua de crer que tudo veio pela evolução deixa a pessoa sem direção nenhuma, porque se tudo aconteceu pelo acaso, porque simplesmente aconteceu, por que é que nós estamos aqui? Qual é o rumo que nós devemos ter? Será que nós estamos a esmo, sem noção, mas eu creio que Deus criou os céus e a terra, e isso nos dá uma razão para a vida, nos dá um sentido, uma direção. E esses versículos confirmam isso, que Deus nos guia pelas veredas da justiça. Muitas vezes nós perdemos de vista o fato que Deus é uma pessoa. Eu gosto de uma coisa que C.S. Lewis disse. Ele havia chegado à conclusão que Deus existe, mas não sabia se era o Deus do cristianismo ou se era outro tipo de Deus. E ele chegou à conclusão que Deus existe. E aí ele escreveu para um amigo dele e disse, olha, eu cheguei à conclusão que Deus existe, agora não sei se o cristianismo vai me adotar ou não. Ele continuou dizendo, antigamente eu diria, não sei se eu vou adotar o cristianismo ou não, mas agora eu não digo assim, porque percebo que não estou jogando paciência, como eu pensava, mas estou jogando pôquer. Entendeu o que ele está dizendo? Porque paciência é uma coisa que você joga você sozinho, você mexe suas cartas, você faz suas escolhas, mas quando você está jogando pôquer, você joga
uma carta e tem outra pessoa do outro lado que vai jogar uma outra carta para tentar combater o que você jogou. E muitas vezes nós pensamos, talvez não em voz alta, talvez não conscientemente, que estamos jogando nós sozinho, que Deus é uma boa ideia, mas ele não é uma pessoa. Mas o cristianismo diz que Deus existe e que ele é uma pessoa e que ele está mexendo os seus pauzinhos muitas vezes atrás dos bastidores, muitas vezes através da providência dele, mas ele realmente está ali, ele está nos guiando verdadeiramente de diversas formas. Você está encurralado em sua casa durante esse vírus sem poder sair? Deus está te guiando. Alguém que você ama muito está na UTI? Deus está te guiando, talvez através desse evento. Você perdeu seu emprego, ou sofreu diminuição de horário e renda. É Deus que está te guiando. Ele guia, quando ele é o nosso pastor, ele está nos guiando, e às vezes ele usa até coisas difíceis e ruins e doloridas para nos guiar. Mas ele está nos guiando. Nós lembramos daquela passagem em Romanos 8, 28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a sua vontade, ou segundo o seu prazer. E aqui não diz que todas as coisas são boas, mas que todas as coisas estão convergindo para o nosso bem. Deus está usando tudo para o nosso bem. E naquele versículo descobrimos que o nosso bem é nos transformar à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Aqui ele diz que o nosso bem são as veredas da justiça. Ele guia-me pelas veredas da justiça. Todas as formas que Deus usa para nos guiar nos levam para trilhar as veredas, os caminhos da justiça. Existe algo tão brilhante como a justiça e a santidade? C.S. Lewis, quando ainda ateu, ele leu um livro escrito por um cristão e ele não sabia muito o que estava acontecendo, mas ele viu alguma coisa nesse livro que lhe encheu de desejo, algo reluzente, algo brilhante, algo que ele queria, mas queria muito, e era a santidade. E aqui nós descobrimos que tudo que Deus faz quando ele é o nosso pastor, ele nos dirige para andar nesse trilho rumo à santidade, o caminho da justiça. E o motivo disso é porque ele faz tudo por amor do seu nome. Nós precisamos lembrar de uma coisa, que nada é sobre nós, tudo é sobre Deus. Esse salmo é escrito para nos falar sobre Deus e não sobre o ser humano. Uma das grandes verdades da Bíblia é que Deus tem prazer em si mesmo. Ele ama a si mesmo, acima de tudo e de todos. E isso nos parece egoísta. E seria se Deus não fosse o maior e o melhor. O que Deus pode amar acima de si mesmo? Nada, porque não existe nada acima de Deus. E se Deus amasse outra coisa além de si mesmo, ele seria um idólatra, uma coisa impossível para Deus. Deus é simplesmente supremo e superior e mais glorioso do que qualquer outra coisa que existe, porque ele criou todas as outras coisas. Então, nós temos que começar a partir dessa premissa, que Deus ama a si mesmo acima de tudo e de todos.
como ele nos manda fazer. Ele nos diz para amá-lo de todo o nosso coração. Mas pelo fato que ele se ama, ele também tem prazer em dar a si mesmo a todos. Pensa assim, se Deus nos ama, qual é a coisa que ele pode nos dar, que seria para o nosso bem? A coisa que nós mais precisamos é dele. Então, ao se amar a si mesmo e nos amar por causa desse amor, ele se compartilha com todos nós. Muitos têm falado sobre a divina humildade. Deus faz sacrifícios para poder se dar a si mesmo a todos nós. Ele enviou seu filho que se tornou homem, que viveu entre nós, que submeteu-se a esta vida mortal, que morreu numa cruz, não porque ele tinha alguma necessidade de vir para cá, não porque ele morreu, não porque ele tinha pecado para pagar, ele morreu porque ele queria compartilhar a si mesmo conosco. Ele queria dar a sua vida para nós. Então, quando Jesus Cristo morreu, ele ressuscitou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos que confiar nele. Então, tudo que ele faz, até quando ele nos guia, ele faz por amor do seu nome. Já pensou se Deus fosse mal-humorado, se ele fosse rançoso e se ele acordasse na virada ou de manhã saísse do lado errado da cama e tratasse todo mundo ruim. Aqui esse versículo está dizendo que ele tem deleite em si mesmo, e esse deleite, esse amor que ele tem pelo próprio nome, transborda de tal forma que ele tem prazer em nos dirigir para ele. Então Deus nos guia, e ele nos guia por amor de seu nome para a santidade. A quarta necessidade que ele supre é proteção. Versículo 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Não sei se você já leu o Peregrino, de John Bunyan. É um dos meus livros prediletos. Se você ainda não leu, ou você tem filho em casa, você deveria ler para seus filhos. Mas eu gosto da cena em que o peregrino passa por esse vale. É muito, muito perigoso. Se ele cair de um lado, ele vai morrer. Se cair do outro lado, ele vai ficar atolado e também vai morrer. E ele é consolado por alguém dizendo essas palavras no meio da noite. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Isso faz com que ele consegue continuar andando onde ele não pode ver. Deus não promete eliminar os vales da sombra da morte. Ele só nos protege, ele só nos promete proteger-nos dentro dos vales, para que quando nós entrarmos, podemos sair do outro lado são e salvos. Ele nos promete proteção quando estamos no vale e consolo ao andarmos pelo vale. Então, é uma quarta necessidade que nós temos, porque sofremos perigos e ameaças, sombras de morte. Então, ele nos promete proteger. A quinta necessidade não é só coisas negativas e proteção e conforto e consolo e alimento, mas bem-aventurança. Bem-aventurança é alegria, é felicidade. Isso se encontra nos versículos 5 a 6, e aqui a cena muda. Não estamos mais
vendo o pastor com suas ovelhas, mas agora vamos ver o pastor oferecendo um grande banquete dentro da sua tenda, aquelas tendas grandes do Oriente Médio, e ele tem seus amigos convidados. Ficam de fora os seus inimigos, aqueles que se opuseram a nós e a ele. E aqui, dentro dessa tenda, estão seus amigos, seus convidados especiais. E Salmo 23, 5 a 6 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E essa imagem do pastor com seus convidados nos mostram mais 3 coisas que podemos esperar. E agora essas coisas são coisas futuras, são coisas que teremos no final dessa vida, depois de passar pelo vale da sombra da morte. São coisas que ao caminharmos nessa vida, nós que somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo, nós devemos visar esse futuro, essas coisas que estão ainda por vir. E a primeira coisa dessas coisas é a vitória. Versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui a ideia é que você já passou pela adversidade e conquistou. Estava escutando, tem um inglês por nome de James Delingpole, que nome bem inglês. E eu escuto um podcast onde ele é um dos que fala nesse podcast. E quando saiu esse vírus, ele disse: olha, eu acho que eu já peguei esse vírus, porque todos os sintomas foram sintomas que eu li, e eu sobrevivi. E agora ele quase se sente invencível, porque ele tem os anticorpos. Ele acha que ele poderia andar no meio da multidão e não ficar mais doente, porque ele é protegido. Ele se sente quase que invencível, porque ele passou por essa doença e sobreviveu. E quando pessoas passam por isso, eles se sentem que tem alguma coisa em comum com aqueles que venceram o mesmo inimigo juntos. Há uma sociedade, uma comunhão. É por isso que nós somos uma igreja, porque estamos lutando com isso, lutando com os mesmos inimigos e seguindo o mesmo pastor. E um dia sentaremos juntos no grande banquete, os inimigos do lado de fora, querendo entrar e não podendo mais. Mas nós, na presença do nosso grande pastor, tendo vencido juntos, descansando, celebrando na presença dele. Essa figura de um banquete é típica do judaísmo. No versículo 6, ele fala de bênçãos específicas, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade aqui é a bondade de Deus. Não é que só coisas boas vão me acontecer, mas que no meio de tudo que eu enfrentar, a bondade de Deus sempre me acompanha. Deus é sempre bom, mesmo quando me acontecem coisas ruins. E a palavra misericórdia é uma palavra que os tradutores têm tido uma dificuldade de traduzir. Misericórdia em português significa quando Deus tem piedade sobre nós. Mas essa palavra, eu vou falar a palavra em hebraico, chesed, a palavra muito importante que aparece através do Antigo Testamento, e tem a ideia de que Deus nos ama e nos é leal porque ele fez uma aliança, uma promessa conosco. Não sei se você lembra de passagens que dizem
que dizem para Israel mais ou menos assim: vou te salvar, vou te trazer de volta de todas as nações, não porque vocês merecem, porque vocês me abandonaram, vocês quebraram a minha aliança, mas vou te trazer de volta porque eu prometi para os seus pais que eu iria fazer isso. Os pais aqui seriam Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou te trazer de volta porque eu amo os seus pais e eu prometi que eu faria isso. Então, vou restabelecer a nação. Essa é a ideia de Hesed. Em Romanos capítulo 8, nós temos a mesma coisa, onde Deus diz assim, olha, o que é que pode nos separar do amor de Deus? Será que morte, ou vida, ou nudez, ou fome, ou espada, ou qualquer outra coisa? Nada pode nos separar. Quem é que pode nos acusar diante de Deus? Ninguém. Por quê? Porque o próprio Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Aí ele tem esse versículo que diz mais ou menos assim: aquele que não poupou nem o seu próprio filho, será que junto com o filho não nos dará todas as coisas que nós queremos ou precisamos? Será que ele já não provou que ele realmente nos ama? Esse é o Hesed de Deus, esse é o amor que ele tem, porque ele enviou seu filho. Ele promete que ele vai nos fazer bem. E nós que fizemos de Jesus o nosso pastor, isso é, nós confessamos o nosso pecado e nós confiamos somente em Jesus Cristo para nos salvar. Nós temos a bondade de Deus que nos segue onde nós formos e nós temos essa fidelidade a Deus por amor do seu próprio nome, porque ele deu o seu Filho Jesus Cristo por nós. E a última promessa: e habitarei na casa do Senhor, na presença do Senhor para todo sempre. Comunhão eterna. Nesses tempos de incerteza, sofrimento e dor, nós precisamos fazer do Senhor o nosso pastor. Se nós estivermos tentando chegar a Deus de qualquer outra forma do que por meio de Jesus Cristo, ele não é o nosso pastor. Se estivermos tentando chegar a Deus fazendo algum tipo de obra ou tentando cumprir a sua lei e não apenas pela fé, se nós acharmos que a nossa igreja é o que nos salva, ou que o nosso batismo, alguma ação que nós tomamos nos salva, então, na verdade, nós estamos tentando ser o dono do nosso próprio nariz e não estamos confiando em Jesus Cristo, a quem Deus enviou para nos salvar dos nossos pecados. Ele que pagou todo o preço sozinho, e nossa fé tem que ser nele e somente nele. Mas uma vez que nós confiamos em Jesus Cristo, Jesus é o nosso pastor. Ele chama as suas ovelhas e suas ovelhas o seguem. É isso que diz João capítulo 10. E nesses tempos de incerteza, sofrimento e dor, nós precisamos olhar para ele como nosso bom pastor, que deu sua vida pelas ovelhas. Agora, como que é esse olhar para ele? Como é esse seguir o nosso pastor? Imagino que para cada um de nós é diferente o que isso significa. Para todos nós, significa encher nossos pensamentos de Jesus que deu sua vida por nós. Nós temos que estar com nossas mentes sempre controladas por Jesus Cristo. Isso significa que ele precisa ser nosso pensamento. Uma ovelha segue o seu pastor. Nós precisamos seguir o nosso pastor Jesus Cristo. Isso significa encher nossas mentes dele, das palavras dele e dos pensamentos dele.
mas significa também colocar nossas petições diante dele, parar de nos preocupar. Lembrar que é ele quem nos guia. E ele sabe por onde e para onde ele vai. Isso significa que é possível que nós não vamos entender o que ele está fazendo, que ele talvez nos dirige por caminhos que nós desconhecemos, que nós não entendemos. Mas isso não faz mal, porque ele é o pastor e nós somos apenas ovelhas. Lembra que quando nós admitimos que Deus é Deus, nós estamos dizendo que há coisas que nós não vamos entender. Se nós entendêssemos tudo o que ele faz, nós seríamos Deus e não ele. O C.S. Lewis dá esse exemplo, essa ilustração, é mais ou menos como o nosso cachorrinho, que ele nos ama, mas ele não entende tudo que nós fazemos. Às vezes a gente pega aquele cachorrinho, a gente dá aquele banho nele e a gente lava ele, esfrega ele, e ele odeia a água, ele pensa que estamos torturando, ele foge de nós quando sabe que aí vem um banho. Mas nós sabemos que é melhor para ele, porque nós somos mais inteligentes, porque nós somos o mestre, e ele é o cachorrinho de estimação. E quando nós terminamos de dar banho nele, ele vê que foi uma coisa boa, ele pula de alegria e ele gosta da limpeza que está sentindo. E conosco, e Deus não é diferente, ele é muito maior e muito mais inteligente e sábio do que nós. E às vezes ele vai nos dirigir e levar por caminhos que nós não entendemos. Mas se ele é o nosso pastor, nós o seguimos, porque sabemos que ele é bom e que ele é sábio. E nós precisamos ficar de olho, nunca esquecendo do nosso destino final, que é aquele banquete no final dessa vida, onde e quando nós vamos ter aquela grande festa com Deus, na presença de todos os nossos inimigos e adversários, para todos sempre, quando não vamos sair nunca mais da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que salmo maravilhoso, que esperança gloriosa, quando o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, vamos manter isso em nossa mente. Vamos lembrar desse salmo durante esse tempo. Vou desmudecer a todos. Eu vou ter que correr, porque daqui uns 15 minutos eu preciso começar outro culto. Mas alguma pergunta, dúvida, aviso? É bom ver todos. Pode ter sido que mudou aqui, mudou. Não sei. À noite vamos repetir a dose. Começa às 7 horas, mas vou estar online um pouco antes. Tá assim. Aí aqui, ó. Alguém? Algum aviso, pastor? Eu não tenho aviso, só quero encorajar os irmãos a participar. A irmã Verônica e a minha irmã Juliana tentaram participar da mensagem, viram todo mundo, mas não conseguiram ouvir. Então, quanto antes subir a mensagem para o YouTube, eu vou compartilhar com elas. Eu não estou vendo alguns irmãos. Eu estou vendo a sua irmã Juliana aqui. Ela não está vendo, então? Ela não está ouvindo? Agora eu vi a irmã Josi. Tá certo. Vai subir. Então, ainda bem, a minha esposa lembrou, ela preparou um devocional para as crianças. Então eu vou subir num instante. Eu já subi, eu vou só colocar o link aqui no grupo da igreja. Olha, quem é?
Ah, o Kleber tá lá com o Sebastião, ó. Vocês estão bem? Vim aqui fazer cuidar um pouquinho deles aqui. Que bom. Deus abençoe vocês todos aí, viu? Amém, Kleber. Deus abençoe você também. Amém. Ó o pastor Lailton lá, carequinha. Tem mais um carequinha na mão dele. É o Kevin ou é o Gugu? Kevin. Ah, é o Kevin. Olha que coisa mais linda. Eu só tô vendo o Lailton, que é muito feio, mas o Kevin eu tô vendo só a cabecinha. Só tô vendo o cabelo dele. Ah, Aí! Ah, que lindinho. Olha lá a irmã Rita lá. Tudo bem, irmã Rita? Oi, pastor. Tudo bem, Miguel? Oi. Eu quero falar para os irmãos que a minha mãe está melhor, agradecer pelas orações. que bom. Era chikungunya mesmo? Parece que era, pastor. Passa no médico, mas os exames que eles fazem não dá certeza. Entendi. Mas pelos parecia que e a recuperação é bastante longa. Verdade. Pastor, e o seu cunhado, como que tá? Irmã, ele teve uma pequena melhora. Ontem ele foi colocado de bruço, né? Barriga para baixo. Teve uma pequena melhora, mas precisamos orar ainda. A situação dele é muito delicada. Ele ainda está na UTI. Temos orado Mas ele vai constantemente. melhorar. Amém, eu creio, irmã. Olha, irmãos, eu tenho que sair, mas isso não significa que os irmãos tenham que sair. Então, eu vou me retirar, mas os irmãos podem continuar à vontade. Até a noite. Até a noite, pastor. Eu vou colocar o link do culto das crianças, da história das crianças. Eu vou chamar as crianças para toda a igreja, tá bom? Deus abençoe. Olha lá, que fofinha. Não quer participar do culto. Amém. Deus abençoe. Amém, irmão Celso. Aldo, irmão. Parabéns, viu, irmão Celso? Felicidades. Obrigado, pastor. Não é todo dia que a gente faz 18 anos, né? Parabéns, irmão Celso. Obrigado, Terezinha. Deus abençoe o senhor. Amém. Amém. Oi, Neide. Estamos com saudade, Neide. Eu também, estou com muita saudade. Oi, irmão Aldo. Oi, irmã Terezinha. Deixa eu ver outro aqui. Rita, tudo bom, Rita? Tudo bom, irmã? Josi. Irmã Afra, tá difícil eu achar a irmã Afra, ela aqui, ela já saiu. Tudo bom, irmão Lailton? Tudo bem, irmã. Nós continuamos aqui na chácara. E as crianças estão bem? Estão bem. Cadê o Gu? Cadê o Augusto? Cadê ele? Tá. Oi, Augusto. Vai terminando. Deixa ele à vontade. Tá bom, irmãos. Deus abençoe. Estou de saída. Vou colocar Ficam com Deus, gente. a história, o devocional das crianças no grupo lá. Até mais. Tchau, irmão. Oi, irmão Teodoro. Até mais. Vamos saber mais, pastor. Tá bom. Eu não estou vendo sua caixinha aqui. Sumiu, senhor. Deus abençoe. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Até. Amém. Amém. Irmãos, até mais tarde. Tchau, irmã. Boa noite. Até a noite. Aí.
Bom, tá bom. Assim, Isso aí. D'accord. Frère Max, nous content ça un peu, que bon Dieu béni, que bon Dieu accompagne vous. Et avec Jésus, nous bien, famille bien, grâce à Dieu, nous toujours parler, comme nous dit, bon côté par avec Jésus, tout va bien. Nous sommes contents, nous sommes très, très réjouis pour ça. Oui, et, et c'est moment vient comme ça, comme nous connaissons bon Dieu, nous contrôlons toute bagaille. C'est nous remettons toute bagaille dans main li, comprendre? Parce que nous croyons que bon Dieu lui-même, c'est lui-même qui gagne contrôle vent, qui gagne contrôle flot yo, et par main li toute bagaille a dirige. Comprendre? Nous remettons toute bagaille dans main. Nous comptons ça un peu pour message là, frère Max, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu accompagne. Et pourtant, hier, vraiment, frère Tony, il est là, il est là. Sous type place qu'on est, nous connaissons un bon type bois, il est moelleux, il est là, oui. Pendant que la cala moelleux, il est toujours passé là. Et depuis moelleux, ma balle message là. Comprenez? Ok, d'accord. Je suis content un peu, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu accompagne, que bon Dieu continue et sécuriser la vie et la vie famille. Bonne journée, frère Papa. Oh oh, mais ça va aller, non? Tout ça me dit là. Tout le monde dit là, il va aller, non? Oui, il va aller encore. Ça tout dit là. Bonjour, frère Max, comment y est?
Et je crois que tout bagay bien grâce à Dieu comme on dit dans message là. Ou bien famille bien